この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo boa madrugada, seja lá quando estiver assistindo, como é que você tá? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que seria um dos meus jogos, se não o meu jogo favorito de todos os tempos. Vou falar de Nights into Dreams, lançado originalmente em 96 para Sega Saturno e anos mais tarde relançado e remasterizado para vários outros consoles, feito pelos mesmos criadores do Sonic. Eu conheci esse jogo pela versão de Play 2, na época em que eu era totalmente viciada nesse console. Quase todo dia eu saía da aula e ia comprar jogo novo. Era aqueles pirata que vinha no saquinho, bons tempos. Mas olha, quando eu joguei nas primeiras vezes, confesso que não foi muito com a cara dele. Mas com o tempo eu fui descobrindo o que era pra fazer e aos poucos eu me apaixonei. Joguei todo esse jogo que o leitor do Play 2 começou a arranhar o disco, então hoje em dia ele fica travando em várias partes. Mas bem, sobre o que é Nights into Dreams mesmo? Bom, a história desse jogo se passa em dois mundos. O real, na cidade fictícia de Twin Cities, inspirada em Nova York, e o dos sonhos, chamado de Nightopia. Lá, Wiseman, o perverso, e seu exército de pesadelos estão zaralhando tudo, porém, um de seus lacaios mais importantes, Knights, que parece um bobo da corte roxo, resolve se rebelar. Então Wiseman o pune, prendendo Knights em um altar que pode ser aberto por crianças sonhadoras. No mundo real temos dois personagens, Clarice Sinclair, que eu vou chamar de Clarice para ficar mais fácil, e Elliot Edwards, duas crianças sonhadoras que estão passando por problemas pessoais. Clarice quer ser cantora, mas morre de medo do palco. E Elliot quer ser um grande jogador de basquete, mas o time é sempre humilhado por uns garotos mais velhos. Juntos, esses três desajustados vão salvar o mundo dos sonhos e aprender a crescer como indivíduos. E para fazer isso, ao longo das fases, esse trio vai ter que conectar coisas chamadas de ideas, que são meio que uma mistura das esmeraldas do caos do Sonic com os brasões de Digimon. Cada uma delas representa um valor. A vermelha é a bravura, a amarela é a esperança, a verde é o desenvolvimento, a azul é a esperteza e a branca ou prata é a pureza. Bom, o jogo tem 7 fases, 3 para Clarice, 2 para Elliot e uma só para os dois que encerram o jogo todo. E assim como em Mega Man, você pode escolher por onde vai começar. Eu sempre começo com a Clarice. A primeira fase da Clarice é Spring Valley, o ideal, um lugar que lembra as montanhas florestadas dos estados fudidos e do Canadá. Aqui nós somos apresentados em como funciona o jogo. Controlando Clarice e Elliot, a gente só pode andar e pular, mas quando eles se juntam com Knights, aí é só alegria. Você pode voar, pode mandar um boost segurando o X, criar portais ao voar em círculos. E se você apertar qualquer outro botão no controle, tu vira um bicho pirulito. Mas cuidado, nossa bomba da corte
tem um tempo limite de uso de 2 minutos. E quando esse tempo passa, você volta a ser a Clarice ou o Elliot. E vem um ovo despertador FDP atrás de você. Se eles pegarem, me ouvir. Então aproveite ou colete esse tempo ou complete a fase da forma mais rápida possível, mas com certo cuidado, porque toda vez que o Knight toma dano, você perde 5 segundos. Para completar, você tem que destruir essas máquinas que não sei muito bem o que são. E para isso você tem que coletar umas pérolas azuis no máximo vídeo para destruir essas máquinas numa tacada só. Todas as fases são assim. Esse jogo meio que é uma versão boa do Super Mario 64. Quem cresceu vendo muita Colônia Contra-Ataca sabe. Porque você vai voando em anéis pela fase. Bom, depois de pegar todas as ideias, a gente vai pro chefe. O primeiro chefe da Clarice é o G-Wing, um bicho meio dragão, meio girino. Ele é um chefe ridículo de fácil. É só tu ficar acertando a cabeça dele ou a ponta do rabo dele até ele perder o corpo. A primeira fase do Elliot, Space Garden, a feição. Uma fase com um clima praiano e com sessões submersas que fazem Knights tomar uma forma de sereia. O chefe dessa fase é Puffy, um ser meio coelho, meio bola de praia. Ela é um chefe um pouquinho mais complicado porque você precisa de bons reflexos e paciência, coisa que eu não tenho muito. Próxima fase da Clarice é a Mystic Forest, a possibilidade. Numa floresta com monumentos que lembram um pouco o Stonehenge da Inglaterra. E nessa fase tem uns peixes que encolhem o Knights. Falando em peixe, esse é o chefe da fase, Gulpo, uma piranha gigante. Ele é outro chefe que exige bons reflexos e paciências, mas ainda assim eu acho ele mais fácil que a Puffy. A próxima fase do Elliot é a Frozen Bell, a consciência, a fase de gelo do jogo, onde o Knight pode se transformar num trenó e tem uma das melhores músicas do jogo todo, na minha opinião. O chefe é Klaus, um furry que fica acendendo uns rojão pra cima de você. Então, pra derrotá-lo, volte o feitiço contra o feiticeiro. Eu acho que é isso. Próxima fase da Clarice é Soft Museum, a confusão. Um lugar que parece ser um gigantesco pula-pula, tem uma área com espelhos e momentos em que o Knight infla. Que nojo. O chefe da fase é Jackal, um maguinho que fica tirando o baralho dele pra cima do você. No começo ele é complicadinho, mas quando você pega o jeito, ele fica facinho. Próxima fase do Elliot, Sticky Canyon, a renovação, que parece uma fábrica, uma mina, só sei que é a fase mais chata do jogo. O chefe dela é Riala, o irmão gêmeo mal do Knight, ao som de uma das músicas de chefes mais brabas que eu já ouvi. Se alguém fizer um mashup dela com a Stardust Speedway do Sonic CD, casa comigo. Apesar disso, o Riala é um tanto quanto fácil. É só tu spamar os portais que tá tudo certo. Não é à toa que no Sonic RPG ele é meio bucha. E por último temos Twin Seeds, o amadurecimento. Porém, para acessar essa fase você tem que tirar Rank C pra cima em
todas as fases anteriores. E isso é meio chatinho de fazer. Aqui a gente não controla o Knights a princípio, e sim a Clarice e o Elliot voando por sua cidade natal e pegando as ideias. E aqui a gente tem 3 minutos para completar tudo. O problema é que a gente perde a habilidade dos portais. Triste. E finalmente nós enfrentamos o Wiseman. E ele é um tanto quanto complicado. Chegar perto dele é fácil, só que ele fica mandando umas magias e uns obstáculos pra cima de você. Os meteoritos e os furacões são os mais chatos de desviar. Bom, depois dessa aventura muito louca, Clarice e Elliot acordam e resolvem encarar seus medos. A Clarice passa no teste do The Voice, eu acho, e o Elliot consegue vencer e ganhar o respeito dos seus mentorões. Enfim. Nossa, como eu amo esse jogo. Ele é tão simples e charmoso, apesar que tem gente que torce o nariz pra ele por ser estranho. Eu só tenho uma coisa a dizer: sonhos são estranhos. Estranho seria eles não serem estranhos. Mas é muito graças a ele que eu adoro jogos com temática de sonhos, como LSD Dream Emulator, Klonoa e o Menik, e também personagens com meio bobo da corte, tipo a Pomni ou a Arlequina. Uma pequena curiosidade: o Knights é um personagem gênero fluido. Você pode se referir a ele, ela, elo com qualquer pronome que tá certo. Isso nos anos 90, pra quem acha que isso é invenção dos dias de hoje. Um jogo muito gostoso, divertido, trilha sonora maravilhosa, afinal um jogo da SEGA. E esse jogo tem uma sequência lançada pro Wii que, apesar de ser legal, eu não curto tanto quanto o primeiro jogo. E também tem uma versão alternativa dele que talvez eu traga para um especial de Natal. Enfim, acho que esse foi o vídeo. Dá like, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau.